Olá, está no ar o Perfil, o programa que apresenta a você os vereadores da cidade de Barueri. Hoje a nossa conversa é com Cleiton Silva, vereador que está em seu primeiro mandato aqui na Câmara e vai contar um pouco pra gente da sua história de vida. Lembrando que essa é a segunda temporada do Perfil, você já pode conferir todos os episódios da primeira temporada lá no nosso canal do YouTube, é só acessar youtube.com/Câmara Barueri. Agora sim, vamos para a nossa conversa, vereador Cleiton Silva, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço, Erison, pelo carinho e pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. Oportunidade essa para apresentar o vereador para a população, né, para todo mundo conhecer um pouco mais e inclusive saber, né, quem é o Cleiton Silva e como ele virou o Cleiton Silva da saúde, mas a gente vai chegar lá, não vamos queimar etapas não, né? O senhor é nascido no Nordeste, em Pernambuco, mas cresceu em Salvador, conta um pouco disso pra gente. Tem uma história muito engraçada na família, que a minha família toda é pernambucana, né? E eu nasci em Pernambuco, mas 3 irmãos nasceram em Pernambuco e foram registrados lá. E a minha irmã mais nova nasceu em Salvador e minha mãe viajou para Pernambuco só para registrar ela lá. Para todo mundo ser pernambucano. Para todo mundo ser pernambucano, mas tem sangue baiano a mais nova. Mas o senhor nasceu lá em Belém de São Francisco, em Pernambuco, é Belém isso? de São Francisco. Tem lembranças da cidade ou saiu de lá muito novo? Saí de lá muito novo, voltei lá quando eu tinha mais ou menos aproximadamente 7 anos de idade e depois não voltei mais. Mas a família tem casa lá, minha mãe hoje aposentou em Salvador, tem casa lá, tá lá, já está lá. E meus irmãos todos conhecem. Mas eu sempre gostei de ficar, quando minha mãe viajava, eu gostava de ficar com meu pai, porque ficava mais solto, né? Então, é pernambucano de nascimento, mas a vida mesmo levou como um soteropolitano. Soteropolitano. O pessoal, nos lugares que eu chego, o sotaque baiano, né? Mas de registro pernambucano. E como que era a infância lá em Salvador? Passou por onde lá? Lá em Salvador, tinha aquela vida normal, né? De estudar, morar com os pais. Depois, quando eu completei 17 anos e 6 meses, me alistei na Marinha. Meu pai era da Marinha, aposentou também. E aí eu cheguei a cabo da Marinha. Depois eu saí, coloquei um comérciozinho, que eu e meu irmão mais velho, nós temos um espírito de empreendedor, né? Empreendedorismo. E, tem um comércio, depois terminou que não deu muito certo. Vendia o que nesse comércio? Artigos esportivos. Chuteira, roupa de time, né? Artigos esportivos mesmo, porque eu era ligado a futebol, né? Ao esporte. Mas assim, da carreira militar para a carreira de comerciante foi uma mudança e tanto. Por que veio isso? Assim, é desse espírito empreendedor que já estava ali no militar? Já estava ali, mas no fundo eu sentia falta, porque o militarismo eu sempre gostei, né? A minha infância foi andar com meu pai dentro do quartel lá, né, na base naval de Aratu, era o quartel da Marinha. E aí aquilo ali ficou no sangue, né? Ficou no meu dia a dia, eu participava muito. E como era o nome do seu pai? José Pedro. Qual que era a patente dele na Marinha? Oficial. E era rígido em casa, igual era um militar ou não? Muito rígido mesmo. Nordestino, né? Nordestino e militar, né? Então, disciplina ali o tempo todo. A disciplina era dolorosa. Mas eu agradeço a ele, os filhos todos casaram, têm a sua vida, todos trabalhadores. Então, eu acho que a correção, muitas vezes, é dura, mas... Ajuda a moldar um bom adulto lá na frente. Ajuda a moldar um bom adulto. Porque tem coisas que chegam em você e são oportunidades ruins, mas na sua infância você não faz por medo. Muitas vezes é por medo. Tem o ensinamento e tem o medo, né? E aí isso ajudou muito. Ajudou muito. Agora, como é que esse pernambucano, que depois virou baiano, veio parar aqui em Barueri? Eu me sinto barueriense, porque foi a cidade que me abraçou. Eu cheguei aqui em 2009, e passei mais ou menos um ano de muita dificuldade aqui. E isso refletiu para mais alguns anos. Depois a gente vai trabalhando, né? Vai criando algumas estruturas. Mas foi muito difícil no início. E o senhor falou dessa dificuldade quando chegou aqui. A dificuldade era de arrumar lugar para morar, para trabalhar. Quais foram essas dificuldades? De arrumar lugar para morar, fui morar de aluguel desempregado. Tive que conversar bastante com a dona da casa. Morei de aluguel desempregado, minha esposa desempregada. E o interessante é que quando surgiu a oportunidade que eu comecei a trabalhar e a minha esposa a trabalhar,
minha esposa engravidou, descobriu que estava Aí grávida. o senhor teve que levar a família sozinho nas costas aí, né? Por algum tempo, hein? E começou o trabalho como aqui? Foi interessante. Para quem não é evangélico, eu estava em uma casa que ia ter uma oração, e aí teve uma irmãzinha que chegou e falou assim, ó, Deus manda te dizer que ele vai abrir uma grande porta para você. Aí eu fui ali no Alta Rotação, procurei o gerente, né, do Alta Rotação, e aí eu falei, ó... Explica o que é o Alta Rotação para quem não conhece aqui na cidade. Foi um supermercado, foi fechado, agora é o Paraná, né, certo. Ali no Jardim Silveira. Então esse Alta Rotação era um mercado e eu cheguei e procurei um gerente. Falei que eu tinha vindo de Salvador, estava passando um pouquinho de dificuldade e eu precisava trabalhar. E aí eu acho que ele foi com a minha cara, né? No outro dia. Se sensibilizou com a história. Se sensibilizou. E eu nem contei as minhas dificuldades, mas do jeito que eu contei, eu acho que ele já teve uma visãozinha que a minha situação não estava boa. Aí na mesma semana eu comecei a trabalhar lá. Com uma semana o posto de gasolina aqui perto do Ganha-Tempo me chamou. Aí eu fui lá, agradeci a ele e falei, eu preciso ganhar um pouquinho mais. Aí fui pro... Então saiu de uma situação de desemprego para poder escolher onde ia trabalhar em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E aí vim pro posto de gasolina. Aí o gerente do posto de gasolina falou assim, ó, tem o seguinte, eu fiz 10 entrevistas aqui, mas você foi o cara que eu gostei. Eu agradeci a ele. Aí comecei a trabalhar nesse posto de gasolina. Com 22 dias trabalhando no posto de gasolina, a empresa Benfica me chamou. Aí comecei a trabalhar como cobrador, empresa de ônibus da Benfica. Aí comecei a trabalhar, em 2 anos e 6 meses, ingressei na vida pública. Mas vamos segurar que a gente já chega lá na política. Trabalhou de cobrador de ônibus. Isso, e o interessante foi que eu chegava lá na empresa Benfica, sem conhecer ninguém, encostava assim na parede, eu tinha aquilo na mente. Quando aparecer alguém aqui, que eu vejo que faz parte da diretoria aí, que a maioria das vezes essas empresas, a chefia para na portaria, fala com o funcionário, né? E, rapaz, foi um período que não parava ninguém, o carro chegava na portaria e passava direto. E eu falava, o que eu vou falar? Eu preciso entrar nessa empresa. E a Benfica, nesse período, ela tinha a gente tinha informações que era uma empresa boa, né? Atrasava salário, dava oportunidade para os funcionários. Mas terminou que eu consegui entrar na Benfica. E aí já foi logo o terceiro emprego em pouco tempo aí para menos de 2 meses, né? Para se estabelecer na cidade de Barueri. Isso. O senhor comentou que veio com a esposa, ela acabou engravidando aqui. Me fala um pouco da família, apresenta a sua família pra gente, quem é a sua esposa, suas filhas, o senhor tem mais de uma filha, né? Eu tenho a minha esposa, né, Ariana Kelly, nós temos 16 anos de casado, que assim que eu casei em Salvador, recentemente apareceu a oportunidade de eu vir para São Paulo, larguei tudo lá e vim para São Paulo, mas vim na intenção de ficar só em 6 meses e voltar. E aí já tem esse período aí de 16... É sempre assim, né? O temporário que vira permanente. Né? O pessoal fala que quem prova da água doce de São Paulo, né? Não volta mais. Não volta mais. E aí a gente estava recém-casado, engravidou, mas eu já tinha mais 2 filhas. Né? Que foi dois relacionamentos anteriores a esse casamento. Né? Mas fui casado uma vez só. E aí a gente está há 16 anos. O nome das minhas filhas é Tamara Rafaele, Micaele Narima e Késia Conceição. Todas com nome composto, nome duplo. Isso, todas com nome duplo. Vereador, agora sim a gente vai voltar, né? Você falou que trabalhou como cobrador de ônibus e ali já começou a ter contato com o público, o lado político já estava aflorando ali. Como é que isso veio aparecer na vida do senhor? Na verdade, a gente sempre teve uma vida pública, né? Lá em Salvador, na Bahia. E chegou aqui em São Paulo, fui trabalhar de cobrador de ônibus. Já comecei a ingressar na vida pública, porque você trabalha com pessoas. Cobrador é amigo de todo mundo ali no ônibus, geralmente, né? Amigo de todo mundo, no lugar que você passa, ô cobrador, né? E aí, dali, com 2 anos e 6 meses, mais ou menos, com 2 anos e 6 meses não, com 1 ano mais ou menos e meio, que eu cheguei aqui em 2009, em 2010 já estava no período eleitoral. E aí pintou uma oportunidade, apareceu, recebi um convite, aí ingressei na vida pública. Foi trabalhar de cabo eleitoral na eleição? Fui trabalhar de cabo eleitoral na eleição. Aí pintou a oportunidade de eu entrar na saúde, que também trabalhar com pessoas, né? No pronto-socorro central aqui da cidade.
E aí, pronto, dali eu não parei mais. E foi ali que virou o Cleiton Silva da Saúde. Foi Cleiton trabalhar Silva da Saúde. No pronto-socorro central. Isso, teve um médico amigo meu, eu comecei a ingressar, ele falou assim, rapaz, tem um nome bom para você. Põe Cleiton Silva da Saúde, rapaz, que vai dar certo. E na dúvida de qual Cleiton é o da Saúde. É o da Saúde. Que tem Cleiton abençoado, né? E aí, tem um tempo atrás aí que ele me lembrou, né? Ele falou assim, rapaz, ele estava conversando com outro médico, e aí eu fui lá, dei um abraço nele, ele falou assim, viu que deu certo, rapaz, o Cleiton. Quem batizou esse menino foi eu. Tem um dono, a marca aí tem a marca dele. E isso foi em que ano que o senhor foi trabalhar na saúde? 2013, né? 2013. Eu cheguei aqui em 2009, 2010. Eu ingressei na vida pública, não só de cobrador. Trabalhou na eleição de 2012. Aí trabalhei na eleição de 2010. De 2010. A 2012. Aí dali ingressei na vida pública mesmo, entendeu? Uhum. Firme. E aí já pintou a oportunidade de vir candidato, né? A vereador. E o que o senhor fazia lá na área da saúde? Lidar com o público, mas de que forma? Eu fazia parte da supervisão do pronto-socorro. O supervisor está ali para, eu digo assim, para facilitar o fluxo, né? Apagar o fogo entre o médico e o paciente, entre a enfermagem e o paciente. Então ele está ali para... Então tinha contato tanto com o público, né, os pacientes, os acompanhantes, quanto com os profissionais também. Quanto com os equipe profissionais. De enfermagem, os médicos. Isso, é. E como é que era lidar ali com tanta gente, né, de um lado, do outro? Às vezes a gente sabe que o clima esquenta ali, o pessoal fica meio irritado, o seu atendimento demora, ou se acontece alguma coisa. Como é que era administrar essas crises lá dentro? A gente estava ali para apagar o fogo. Chegava quando o clima esquentava mesmo, porque tem períodos que o pronto-socorro, o tempo de espera é muito grande, principalmente no tempo de dengue, né, gripe. Os surtos, né, naturais, naturais que tem no dia a dia. Nos periódicos, né, o paciente chegava para poder, às vezes a dor de barriga de um é mais importante que a dor do outro, mas a gente procurava ter ali um bom senso ali para sempre estar priorizando aqueles que realmente... Né? Que existe um protocolo para isso, existe né? Protocolo. Não é a recepção que decide quem vai ser atendido primeiro, tem um protocolo médico para isso. Isso, aí quando estava dentro do protocolo ali que o pessoal chegava mesmo, eu falava, não, vem aqui. Aí o doutor, tá precisando e tal, o médico ia lá, atendia. Então, aquela pessoa que estava reclamando depois saía agradecendo. Isso era gostoso, né? E a função nossa como servidor público, claro, é prestar serviço para a população e fazer ela se sentir satisfeita com o serviço oferecido. Atender a todos, mas dentro daquilo que o protocolo manda, né? Ajudar. Tem coisas que são urgência, tem que ser atendido com urgência mesmo, não tem para onde correr. E a gente procurava fazer isso com bastante atenção. Vou avançar um pouquinho no tempo aqui, né? 2013, que o senhor começou a trabalhar na saúde, para 2020, que foi um dos períodos mais desafiadores para quem trabalha na saúde nesse país, né? Para quem não entendeu a referência ainda, a gente está falando da pandemia de Covid-19, que ceifou tantas vidas aí no Brasil e no mundo afora. Conta pra gente o tamanho do desafio que foi trabalhar nesse período na área da saúde. Nesse período eu ainda estava na saúde e foi um período bastante delicado. E foi um período que a gente recebia muito pedido de socorro mesmo. E tem pessoas hoje que agradecem. Muitas a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente queria, né? E você termina presenciando algumas coisas que, a pessoa entrou em óbito, então você fala, putz, não pude fazer nada. Dá uma sensação de impotência? Como que é lidar com isso? Dá uma sensação de impotência, porque você quer ajudar. E é uma vida que está indo embora. E é uma vida que está indo embora. Muitas pessoas jovens, que tinham um grande futuro pela frente, entendeu? Vereador, eu vou precisar fazer uma pausa aqui para o nosso break, para o nosso intervalo. A gente já volta, mas eu vou deixar uma pergunta aí para o senhor ir pensando, né? Quando o senhor saiu lá de Salvador para vir passar 6 meses em Barueri, passou pela sua cabeça que o senhor um dia estaria aqui na Câmara ocupando uma cadeira como vereador? Vai pensando aí para responder, e enquanto isso a gente faz uma pausa rapidinho e já volta para retomar a nossa conversa aqui com o vereador Cleiton Silva da Saúde. Não sai daí.
De volta com o programa Perfil, hoje a nossa conversa é com Cleiton Silva, o vereador que contou pra gente um pouco da sua história de vida, que começou lá no estado do Pernambuco, passou pela Bahia, até chegar aqui em Barueri no ano de 2009, onde construiu a sua família e começou a sua carreira na vida pública. Vereador, eu deixei na saída do primeiro bloco uma pergunta, se o senhor imaginava que nessa sua vinda para Barueri, que a princípio seria de 6 meses, né, para ficar aqui, imaginava que ficaria tanto tempo e acabaria ocupando uma cadeira como vereador na cidade? Eu cheguei aqui em São Paulo, quando eu cheguei aqui, eu vim sem, eu vim na promessa de alguém, né? E de vir trabalhar, não deu certo, mas eu não imaginaria nunca de ingressar na vida pública aqui. Tanto que quando eu recebi o convite, eu falava que eu não queria. Não, estou trabalhando, preciso trabalhar, minha esposa está grávida e tal, né? E aí pintou a oportunidade de eu ingressar na vida pública, mas não tinha perspectiva do que iria acontecer aqui. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu falei, o que é que eu vou fazer aqui? Meus pais lá em Salvador, meus irmãos lá em Salvador, não tenho um irmão, não tenho um pai aqui, para onde eu vou, rapaz? E aí fui galgando, entendeu? Buscando. Não tinha nenhum político na família, ninguém na área? Não. Foi o primeiro? Sou o primeiro. E a primeira tentativa foi lá em 2016, né, com 651 votos. 2016. Como é que te convenceram a ser candidato depois de tantas negativas aí? Na verdade foi assim, eu fiz um trabalho político, né, como cabo eleitoral, mas aí vem aquela dificuldade, que a população, quando você entra na vida pública, a população começa a te procurar porque você começa a ser um representante político na cidade. É um elo entre o político e a população. E a população. Então você começa a ser procurado. E aí terminou que chegou um período, quando eu vi que tinha muita dificuldade, eu falei assim, o pessoal começou a empurrar também, né? Vem candidato. Eu falei assim, eu vou ser candidato. Já que procurar o político não estava resolvendo, você eu mesmo o político. E aí o que era que eu tinha na mente, né? Se eu não fizer, eu vou ser pior do que eles. Pior do que a pessoa, né? Então eu procuro sempre fazer aquilo que a população vem solicitando, porque a maioria dos pedidos que a gente pede, indicações de melhoria, que a população nos procura, não é um pedido do vereador, é um pedido da população, né? E nessa primeira tentativa não deu para se eleger, com 651 votos não foi suficiente, desanimou ou ali mesmo já falou, não, vou continuar trabalhando para tentar na próxima? É interessante essa história entre os períodos eleitorais, né? Em 2016 eu vim candidato, decidi em 2014 que viria candidato, e eu ouvi algumas pessoas dizer, você é muito novo aqui na cidade, primeiro tem que amadurecer. E aí uma das pessoas veio falar comigo, eu falei assim, todo mundo tem sua primeira vez. A gente não pode subestimar ninguém. Eu vou vir candidato. E aí sem conhecer praticamente ninguém, eu tive 651 votos. Só que quando foi no outro dia, e o engraçado foi que eu marquei para uma médica atender um paciente que realmente necessitava. E aí, quando acabou a campanha, no dia 2 de outubro, no domingo, eu tinha marcado para a médica atender ele no dia 3, na segunda-feira, rapaz. Hoje eu não sei onde esse paciente mora, não lembro da feição dele. Não teve mais nenhum contato? Não tive mais nenhum contato, mas na segunda-feira eu estava lá empurrando a cadeirinha de roda dele, passou no médico, o médico pediu internação para ele, mas dali eu não vi mais. Mas na segunda-feira... Um dia depois de perder a eleição... Eu iniciei os trabalhos. Então, cabeça erguida, vamos continuar trabalhando. Vou continuar. Aí eu trabalhei os 4 anos. 2020, pulei de 651 para 2.204 votos. 15 de novembro foi a eleição de 2020, foi por causa do período da pandemia. E aí foi para 15 de novembro de 2020. Aí eu tive 2.204 votos. Também não foi suficiente para eleger. Então eu troquei de partido na hora errada. Por outro partido, talvez tivesse conseguido, né? No partido que eu estava, eu vim eleito em segundo. E aí... Mas Deus sabe todas as coisas. Eu acho que não era o momento, não tinha maturidade para... Muitas vezes a gente não entende, né?
E aí, na segunda-feira, eu estava trabalhando de novo. Assim como tinha feito lá em 2016. E aí continuou até que finalmente, né, em 2024, conseguiu se eleger com 3.291 votos, o 11º mais votado da cidade. Você lembra o que passou pela sua cabeça quando saiu o resultado e finalmente estava eleito? Foi interessante no momento lá, porque quando eu estava com 3.014 votos, eu não estava eleito. Mas veio na mente que eu estava eleito, e aí eu larguei tudo e fui comemorar com o pessoal. Depois que veio cair a ficha, que eu vim estar eleito só com 3.291 votos, mas eu já estava comemorando antes. Porque quando eu fiz 3.014 votos, estou eleito. Mas só está eleito quando bate o verdinho lá. E aí, mas na segunda-feira, no outro dia, eu já estava trabalhando também. Mesmo antes de ser diplomado, antes de tomar posse, já estava trabalhando. Vida que segue. Vida que segue. E como é que foi sua chegada aqui, né, passada a diplomação, passada a posse, a sua recepção aqui na Câmara pelos demais vereadores? Como é que foi sua chegada aqui? Não, a recepção foi muito boa, do presidente, né, dos vereadores também, que estão aí, nos acolheram, sempre nos orientando ali, e aí a gente vai pegando a maturidade no dia a dia, né, na prática, mas não teve nenhuma faísca ali, não, acabou a política, acabou, entendeu? O pessoal sempre chama a gente, cuidado com isso, né? Sempre dando aqueles conselhozinhos, né? Mas a articulação foi boa, né? Porque no primeiro dia já foi eleito para a mesa diretora, né? Terceiro secretário, como é que foi essa conversa com os vereadores? Foi interessante, eu conversando com alguns parlamentos, né? Parlamentares, veio o interesse de participar da mesa, né? E aí, para terceiro secretário, não tinha, no período que eu decidi, não tinha candidato. Aí eu comecei a articular, bem antes, né? Bem antes de tomar posse. Aí eu já vim articulando, e aí a maioria, né? Que tem aquela articulação do presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente, né? Então a gente vai montando ali. E aí deu certo, é bom, né, tá ali junto com o pessoal, mas a gente quase a gente não fica lá em cima, né, tá lá embaixo sentado com os outros articulando colegas, o tempo conversando, todo, né? articulando ali, né, é um momento gostoso. Tá certo. Bom, como ficou conhecido como Cleiton Silva da Saúde, dava para imaginar que a sua bandeira, né, sua principal plataforma de atuação como vereador seria na área da saúde. Então a gente tem diversas indicações que o vereador já apresentou, mas não fica só restrito a isso, a gente consegue ver que o vereador também atua em outras frentes. Queria destacar uma delas aqui, que é uma proposta do senhor de ter aulas de educação financeira nas escolas. Tem alguma história de vida por trás disso? Foi alguma sugestão de algum eleitor? Como é que surgiu essa proposta? Para gente que não nasceu em berço de ouro, não teve uma estrutura financeira lá atrás, a gente tem essa preocupação. De valorizar o ganho, né? Valorizar o ganho, isso é muito importante. E o principal é controlar os gastos também, né? Controlar os gastos e a criança saber o valor de cada centavo, de cada moeda que o pai recebe. Porque às vezes faz algum pedido que está fora daquilo ali, o pai muitas vezes ali explica que naquele momento não dá, e a criança não entende. Outra proposta que o vereador apresentou é a construção de uma sede para a Secretaria de Mobilidade Urbana. O senhor trabalhou primeiro no posto de gasolina, que envolve a área de transporte, depois foi trabalhar como cobrador de ônibus. Falou alto esse seu lado aí mais ligado ao transporte para fazer essa proposta? Também. É que assim, eu sou conhecido como Cleiton Silva da Saúde. A saúde tem uma importância muito grande, né, na vida das pessoas. Mas a mobilidade urbana da cidade de Barueri é um dos pilares mais importantes da cidade. Qualquer lugar que você vai na cidade de Barueri hoje, você precisa da mobilidade, né? Você vai na saúde, você precisa de mobilidade. Você vai no banco, você precisa da mobilidade. E eles não têm o prédio próprio. Eles usam hoje um espaço da Guarda Municipal. Da Secretaria de Segurança. Da Secretaria de Segurança. E eles cresceram muito, né? A Semurb cresceu muito na nossa cidade.
funcionários, né? Então eles precisam dos departamentos próprios dele, para poder eles elaborarem também os seus trabalhos, né? Que é de suma importância hoje na cidade de Barueri. E ainda na área de transporte, mas para a gente já daqui a pouquinho pular para o próximo tópico, outra proposta do vereador é a construção de um terminal rodoviário no Jardim Líbano. Como que está a situação lá hoje? Que tipo de problema o senhor espera resolver com essa proposta, com essa indicação? Hoje não tem estrutura nenhuma, né, tanto para os funcionários da empresa de ônibus, quanto também para quem usa, né, para as pessoas que usam o transporte público. Eles não têm onde esperar o ônibus, não tem banheiro no local, não tem estrutura nenhuma. E aí eu apresentei para o prefeito, né, para o Roberto Piteri, que seria muito importante a construção desse terminal. E graças a Deus ele aprovou, viu que tinha necessidade de ser construído ali no Jardim do Líbano, o terminal rodoviário, e os funcionários da Benfica ficaram bastante felizes, né, e também as pessoas que moram naquele local ali. Vereador, a gente já está caminhando para o encerramento aqui do nosso programa, mas não dá para falar com o vereador Cleiton Silva da Saúde sem falar de saúde, obviamente, né? O senhor sempre falou bastante da importância do retorno dos laboratórios nos pronto-socorros. Explica para a gente, para quem está nos assistindo, por que é importante, por que o senhor defende tanto esse retorno? No período que eu entrei na saúde de Barueri, o laboratório central era dentro do pronto-socorro aqui, do pronto-socorro central. Do pronto-socorro central. Então, o supervisor, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros médicos, tinha aquele elo entre os laboratórios médicos, né, e os funcionários. Então, chegava um paciente que necessitava de uma urgência, né, de um resultado mais rápido dos exames laboratoriais, para que o médico já fechasse um diagnóstico. Já estava ali, então subia, precisa priorizar esse exame, porque os exames de urgência, né? E hoje os funcionários não têm mais esse elo, porque foi centralizado tudo no centro de diagnóstico. E lá são os exames laboratoriais das UBSs, dos centros de especialidades, que não são urgência. Que não são urgência. E então perdeu essa dinâmica. Chega um paciente hoje no pronto-socorro, precisa do resultado de troponina, o motoboy tem que vir pegar o exame para levar para o centro de diagnóstico. Às vezes perde um tempo precioso aí. Perde um tempo precioso, porque o exame está ali, é rápido o resultado. Processa, já sai o resultado na hora. Processa, uma gasometria, né? Então já faz ali, a gasometria é colhida e é levado para o centro de diagnóstico. E aí o motoboy passa no pronto-socorro do Silveira, passa no pronto-socorro central para depois levar para o centro de diagnóstico. Olha o tempo que perde. A sua ideia, então, é eliminar esse intermediário e voltar a processar o exame dentro da própria unidade de saúde. E muitas vezes no trajeto, nesse trajeto, o que acontece? Você pega uma temperatura não boa, aí o exame entra em coagulação, o exame coagula, aí o paciente esperou 2 horas, 3 horas para sair o resultado, tem que colher de novo. Mais espera de novo até processar. Mais espera. Então, estando ali no pronto-socorro central, é muito bom. Tá certo. Vereador, queria muito continuar nossa conversa, mas o nosso tempo é curto, mas já fica o convite para o senhor voltar aqui outras vezes, falar um pouco mais do seu trabalho, e eu vou pedir para o senhor deixar suas considerações finais aí, falar com o morador de Barueri diretamente. Fique à vontade. É isso aí. Eu quero agradecer a você, toda a sua equipe aí, pela oportunidade, né, pela confiança. E o recado que eu quero deixar para a população quero agradecer a vocês pelo carinho, por ter me ajudado em todo esse período aí, né, de progresso, e deixar aqui uma palavra de reflexão para vocês. Sejam perseverantes. Não desista do sonho de vocês, porque vocês chegarão lá. Eu não desisti. E hoje estou aqui na Câmara dos Vereadores, representando a cada um de vocês. Que Deus continue abençoando vocês e conta com esse vereador. Cleiton Silva da Saúde. Obrigado, vereador, mais uma vez. E assim a gente chega ao fim de mais um programa Perfil. Obrigado pela sua companhia. Se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe esse conteúdo e se inscreve nos nossos canais.
Assim você fica por dentro de tudo o que acontece aqui na Câmara e o que os vereadores estão fazendo pela nossa cidade. E você que nos assiste pela TV Câmara, continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima!